Bom dia, turma do oitavo ano. Aqui é o professor Victor de História. Nós estaremos introduzindo o capítulo 6 dos movimentos emancipacionistas ao governo Dom Pedro I, nas páginas 118 a 123, sendo que o foco da aula de hoje será, de fato, os movimentos emancipacionistas, ok? Vamos observar dois movimentos hoje. A princípio, vamos observar a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789. Lembrando a vocês que em 1789 estava ocorrendo que a Revolução Francesa, né? E influenciou diretamente essa revolução, essa Inconfidência Mineira aqui no Brasil. O que é que gerou a Inconfidência? Inicialmente gerou a cobrança abusiva dos impostos, né? O Portugal estava querendo cobrar derrama, que era imposto sobre o quinto que estavam em atraso, ou seja, já expliquei isso para vocês, mas eu vou voltar a explicar. O quinto era um imposto que a coroa portuguesa cobrava para a exploração do ouro aqui no Brasil. Então, se você encontrasse 5 quilos de ouro, 1 quilo era de Portugal. Então, parece pouco, né? Vou ficar com 4 quilos, mas some a isso uma grande quantidade, né? Então, 5.000 quilos de ouro, você vai dar 1.000 quilos de ouro para Portugal, aí já se torna pesado. Então, o que estava acontecendo é que aqui no Brasil os exploradores não estavam pagando o quinto, certo? Então, Portugal decidiu cobrar derrama, que era um imposto sobre o quinto que estava em atraso, certo? A arrogância e a prepotência das autoridades portuguesas era outro fator que deixava muito satisfeitos os mineiros, os exploradores que moravam em Minas Gerais e não se sentiam satisfeitos com a maneira como os portugueses os tratavam. Havia de fato uma opressão econômica da coroa portuguesa, os produtos tinham que ser comprados em Portugal, só poderia ser vendido a Portugal. Portugal comprava por preços baixos e vendia por altos preços, então havia uma opressão econômica. E ocorreu, como eu já falei no início, a influência dos ideais iluministas, né, sobre os intelectuais mineiros, principalmente por conta da Revolução Francesa e de alguns maçons, né, mineiros estar ali no meio desse movimento, certo, gente? Esses maçons influenciaram de fato esse movimento. Eles tiveram contatos na Europa, né, com revolucionários da Revolução Francesa e isso influenciou eles. Os líderes, né, desse movimento na Inconfidência Mineira eram José Álvares Maciel, que foi formado em Coimbra, né, teve contato e era afiliado à maçonaria francesa. Domingos Vidal Barbosa, que foi formado em medicina em Bordeaux, na França. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio de Alvarenga Peixoto, todos formados em direitos em Coimbra e todos poetas também. Tinham militares como os coronéis Freire de Andrade, Costa Rezende e Joaquim Silvério dos Reis, que esse último, Joaquim Silvério dos Reis, foi o que delatou a Inconfidência, certo? E tinha o dentista Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier é popularmente conhecido como Tiradentes, né? Além de alguns mineradores, alguns proprietários rurais e inclusive padres. Apenas Tiradentes, de fato, que não pertencia à elite. Ele era um dentista prático, né? E também tinha um posto de segundo tenente do Exército. Então, ele tinha alguns objetivos ao participar dessa Inconfidência, dessa rebelião, que era o ideal de igualdade, né, para todos, e ele também buscava liberdade e riquezas, certo? Ele buscava enriquecer com esse movimento. Os principais objetivos desse movimento, de fato, gente, era a independência do Brasil, a instauração de um regime republicano, a valorização da oitava do ouro. Eles queriam a exploração do ferro e do salitre nas Minas Gerais. Eles queriam a incentivação à fabricação de tecido de algodão, para que eles não tivessem que comprar esses produtos da Europa. Ele queria que houvesse um estímulo às mães para terem muitos filhos, para assim povoar o país. E ele queria a criação de uma universidade em Vila Rica, a transferência da capital, né, de Salvador para São João del Rei,
a instalação da Casa de uma Moeda, queria a criação de usinas metalúrgicas e têxteis, queria o fim das dívidas com a Fazenda Real e eles tinham um lema de liberdade, nem que seja tardia, ainda que tardia. Era esse o lema deles. Eles adotaram uma bandeira com um triângulo. Então, essa bandeira ela é usada até hoje em Minas, né? Que simbolizava igualdade. E a frase, libertar qua será também, que é liberdade ainda que tardia, certo? Quais foram as consequências da Inconfidência Mineira? O movimento ele foi denunciado, né, como eu já falei, por Joaquim Silvério dos Reis. Ele acabou denunciando o movimento. Os líderes foram presos e Tiradentes foi enforcado em praça pública no Rio de Janeiro e depois esquartejado, certo? Então chegou ali ao fim a Inconfidência Mineira. Eles queriam de fato a proclamação do Brasil, coisa que só ocorreu 100 anos depois. 100 anos antes eles já estavam lutando por esses ideais, ok, gente? Ocorreu, né, 10 anos após, quase 10 anos aí após, 9 anos precisamente, a Conjuração Baiana. Né? Ela sofre também a influência dos ideais iluministas, através da maçonaria e de alguns movimentos, né, da época. Esses movimentos foram a independência dos Estados Unidos, que também foi fruto da influência maçônica, e a revolta dos negros do Haiti, em 1794, que foi a única revolta de negros aqui nas Américas bem-sucedidas. Então, esses dois movimentos da época influenciaram diretamente a Conjuração Baiana, certo? Os motivos que levaram a essa revolta foi a transferência da capital para o Rio de Janeiro, né? A capital do Brasil era em Salvador, foi a primeira capital do nosso país, mas por uma questão da exploração das minas em Minas Gerais, a questão administrativa da coroa, entre outros fatores, acharam-se melhor transferir a capital para o Rio de Janeiro. Então eles estavam revoltados com essa transferência da capital para o Rio de Janeiro. Havia crescido o desemprego e os preços dos principais produtos consumidos, que era o pão e a carne, tinham constante alta, certo? Ocorreu que, junto todas essas situações, ocorreu um incêndio no Pelourinho, né, que era onde uma praça com uma coluna de mármore, onde os escravos eles eram chicoteados em praça pública. Então ocorre um incêndio desse local e isso incitou diversas revoltas, várias revoltas contra Portugal, certo? Os principais líderes eram Cipriano Barata, Padre Agostinho Gomes, Professor Muniz Barreto, Inácio Siqueira Bucão, que eles formavam um grupo chamado Cavaleiros da Luz. A princípio, esse grupo, né, ele não tinha pretensões tão radicais assim, ok? Com a ameaça, né, portuguesa contra o movimento, eles passaram a publicar cartazes, pregar nas cidades, cartazes, e o grupo passou a ter novos membros e novos objetivos. Os Cavaleiros da Luz se retiraram. Então, os novos líderes que assumiram foi o soldado Luiz Gonzaga, o alfaiate João de Deus e o escravo Luiz Pérez. Então, massas populares adentraram esse movimento, né? As camadas mais populares, como artesãos, soldados, pedreiros e inclusive escravos, passaram a adentrar esse movimento, certo? A Conjuração Baiana foi de fato denunciada antes de que ela pudesse ganhar força, né? E os seus líderes então foram presos, ok, gente? Quais eram os objetivos então da Conjuração Baiana? Os conjurados, né, eles visavam proclamar a proclamação da Bahia e formaria a República Democrática Baiense. Eles queriam a abolição da escravidão, ele queria a abertura do porto de Salvador aos navios de todas as nações, lembrando que havia, né, uma lei portuguesa que os portos só poderiam receber navios portugueses. Ele queria uma reforma tributária, sem os pesados impostos, que era
colocado sobre o povo e a burguesia comerciante, queria aumento do soldo, né, o salário dos militares, e queria a liberdade nas relações econômicas, tanto ocorridas internamente quanto as transações econômicas externas. E outro fator muito importante aí é que eles queriam a maior participação das camadas pobres da população nas atividades políticas, de fato, né? E também eles queriam eleger e serem eleitos para cargos administrativos. O movimento, né, ganhou muita força, ganhou aderência popular, né, com ideais bastante revolucionários. Foi o que fez com que, né, os Cavaleiros da Luz se retirassem. O movimento seguiu à frente, mesmo com a retirada deles, né, sobre a liderança dos novos líderes, as quais eu já citei. E em uma das suas reuniões, alguns soldados denunciaram, né, o local onde eles estavam se reunidos ao governo português, que prendeu os líderes, sendo que os dois primeiros líderes, né, Luiz Gonzaga e João de Deus, foram enforcados e lacerados, e alguns outros soldados foram presos, alguns líderes foram presos, chegando então assim ao fim da Conjuração Baiana, ok? Então, gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós estaremos dando continuidade a esse conteúdo, vou estar mandando a atividade em áudio. Qualquer dúvida, reveja o material e boa sorte. Bom dia, gente.